Olá, bom dia a todos, a paz de Cristo. Hoje é dia 15 de novembro de 2019, hoje é uma sexta-feira, feriado no Brasil. Então, como hoje é dia 15, sempre fazemos a leitura matinal da Bíblia. Vamos ler o provérbio de número 15. Provérbios foi escrito por Salomão, tido como o homem mais sábio do mundo, e não haverá outro segundo a Bíblia. Provérbios vai do 1 ao 31. O ideal é que você leia um por dia. Provérbios 15. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. As palavras do sábio tornam o conhecimento atraente, mas o tolo só diz bobagens. O Senhor Deus vê o que acontece em toda parte. Ele está observando todos, tanto os bons como os maus. As palavras bondosas nos dão vida nova, porém as palavras cruéis desanimam a gente. Quem despreza o que o pai ensina é tolo, mas quem aceita a sua correção é sábio. Na casa do homem direito há muita prosperidade, mas o lucro dos maus traz dificuldades. Quando os sábios falam, eles espalham conhecimento, mas isso não acontece com os tolos. O Senhor detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, porém se alegra com a oração dos bons. O Senhor detesta a maneira de viver dos maus, porém ama a quem faz o que é direito. Quem abandona o caminho do bem será severamente castigado, e quem odeia ser corrigido morrerá. Se o Senhor sabe o que acontece até mesmo no mundo dos mortos, como poderá alguém esconder dele os seus pensamentos? O homem vaidoso não gosta de quem o corrige, ele nunca pede conselhos aos sábios. A alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. Todos os dias são difíceis para os que estão aflitos, mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm coração alegre. É melhor ser pobre e temer a Deus, o Senhor, do que ser rico e infeliz. É melhor comer verduras na companhia de quem a gente ama do que comer a melhor carne onde existe ódio. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas, mas a que tem paciência traz a paz. O preguiçoso encontra dificuldades por toda parte, mas para a pessoa correta a vida não é tão difícil. O filho sábio dá alegria a seu pai. O filho sábio dá alegria ao seu pai. Mas o filho sem juízo despreza sua mãe. O tolo se diverte com as suas tolices, mas o sábio faz o que é certo. Sem conselhos os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Saber dar uma resposta é uma alegria, como é boa a palavra certa na hora certa. A palavra sábia, a pessoa sábia não desce pelo caminho da morte, mas sobe pela estrada da vida. O Senhor Deus derruba a casa dos orgulhosos, mas protege a propriedade da viúva. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas gosta de palavras bondosas. Quem procura ficar rico por meios desonestos, põe a sua família em dificuldades. Quem odeia o suborno viverá mais. As pessoas corretas pensam antes de responder. As pessoas más respondem logo. Porém, as suas palavras causam problemas. O Senhor está longe dos maus, porém ouve a oração de quem é correto. Um olhar amigo alegra o coração. Uma boa notícia faz a gente sentir-se bem. Aquele que aceita repreensão justa andará na companhia dos sábios. Quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica mais sábio. Quem teme o Senhor está aprendendo a ser sábio. Quem é humilde é respeitado. Amém. Provérbios 15, o versículo 3, diz o seguinte: O Senhor Deus vê o que acontece em toda parte.
Ele está observando todos, tanto os bons como os maus. O Senhor Deus vê o que acontece em toda parte. Ele está observando todos, tanto os bons como os maus. Para onde você vai fugir? Não tem para onde fugir. Deus observa tudo o que a gente faz. Inclusive, a gente pode até complementar com o 29, versículo 29. Provérbios 15, versículo 29. O Senhor está longe dos maus, porém ouve a oração de quem é correto. Então Deus observa tudo, não tem como a gente escapar. Ele está em todo canto, em todo momento. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Então Deus é Deus. Talvez o ser humano não veja algo errado que a gente faz, mas Deus vê. Então este versículo 3, explica tudo, porque o Senhor Deus vê o que acontece em toda parte. É como se fosse o ar, ele nos observa, ele está presente em toda parte, em todo canto. Ele está observando todos, não é só eu, todo mundo, ele está observando todos, tanto os bons como os maus. E os bons, ele tem um carinho especial, aquele que é temente a Deus, ele tem um carinho especial, ele ouve, atende as pessoas boas. E como ser bom, como ser temente a Deus e seguir a Deus? Lendo a Bíblia, meditando e colocando em prática. Tem que colocar em prática, não só a leitura, porque o diabo conhece a Bíblia de ponta a ponta, mas o ideal é que você leia todos os dias e tenha o conhecimento. É a mesma coisa que você está num cruzeiro, tem um farol, aí a pessoa avança o farol vermelho e bate, e aquela pessoa que sofreu a lesão estava correta, e ela diz, o farol estava vermelho, você não poderia passar. Então a pessoa errada, que furou o farol vermelho, ela tem que ficar calada e pagar todos os danos. A mesma coisa a Bíblia. O que é ser temente a Deus? É você ler a Bíblia, meditar e praticar ela. Então aí o diabo não tem vez, porque se você conhece a palavra de Deus, aí você é uma pessoa abençoada, porque é como uma regra, é como uma lei. O diabo não tem vez se você tem o conhecimento da palavra de Deus, pois é como o farol. A lei, a regra dos homens, a lei determina que o farol vermelho você não pode invadir, não pode furar o farol vermelho. E aquele que o fizer está errado, e o outro está correto. A mesma coisa é a Bíblia. Para ser temente a Deus, você deve ler, entender, ter discernimento, e aí você tem poder e autoridade. Deus te dá poder e autoridade contra as trevas. E aí é bênção, é uma bênção atrás da outra. Então quando a gente entende isso, é maravilhoso. Mas se você não ler a Bíblia, aí você não tem esse conhecimento, essa sabedoria. E aí você fica à mercê de pessoas, inclusive às vezes até pessoas más, às vezes até igrejas más também, que não pregam a Bíblia, porque eu falo de pregação da Bíblia, a palavra de Deus, não falo de igreja, de placas, mas existe algumas que não pregam a Bíblia. A Bíblia é perfeição pura. Então quando você ler a Bíblia e você entende, e aquele pregador, aquela igreja, aquele pastor está falando algo que não condiz o que está na Bíblia, o Espírito Santo fala com você. E aí você naturalmente busca outra igreja, outra congregação, e você busca realmente as coisas corretas, porque Deus te direciona, mas tem que ler a Bíblia diariamente. Amém? Tenham todos um ótimo e maravilhoso dia. Fiquem com Deus, fiquem na paz.